Olá, eu sou Aguinaldo Oliveira. E eu sou o engenheiro Gustavo Moraes. Esse é o SFX EnergyCast, mais uma vez com vocês aqui, hoje com o Bruno Patriani, que é o presidente da construtora Patriani, ele que é muito ligado em todas as questões da empresa, mas em especial, que ele estava me contando aqui, em marketing, em tecnologia, não é isso, Bruno? Seja bem-vindo. É isso aí, obrigado Aguinaldo, obrigado Gustavo, pessoal da SFX, é um prazer entrar em Jundiaí e falar um pouquinho do nosso empreendimento, contar um pouquinho da história para vocês, um pouquinho da tecnologia embarcada no condomínio, nos apartamentos, o porquê de tudo aquilo. Então, espero que vocês gostem do bate-papo. Muito bom, agradeço aí você ter aceito o nosso convite, sei da sua agenda apertada aí, mas é um prazer tê-lo aqui conosco. Que legal. A gente está no primeiro. Esse é o primeiro empreendimento, né, da Patriani de Jundiaí. Como a gente estava falando fora, a Patriani tem a sede no ABC. Então a gente desenhou uma geografia de 150 quilômetros ao redor de São Paulo, do ABC. Então onde a gente mais tem lançamento é lá. E em Campinas, agora Jundiaí, mas temos também prédios entregues. Mês que vem a gente entrega o terceiro prédio em São José. Temos 2 prédios em Santos também, um em Sorocaba, 2 no Alto Tietê, em Suzano e Mogi. E eu acho que a Patriani ela é menos concentrada, né? Porque se a gente for parar para ver, todas as construtoras, ou pelo menos a grande maioria delas, elas têm uma cidade ou uma região muito específica. A nossa é um pouquinho mais abrangente, são 150 quilômetros ao redor de São Paulo e cidades e bairros parecidos entre si. Então acho que isso tem trazido um pouquinho mais de sucesso nas vendas da Patriani. Muito bom. Bruno, mas me conta uma coisa, o que é que fez a Patriani se apaixonar por Jundiaí? E o contrário eu não vou dizer, né? Porque daí eventualmente vem acontecer agora à medida de que as pessoas comecem a morar no prédio. Mas o que fez a Patriani resolver chegar em Jundiaí? Além do pôr do sol, né? Gente, o pessoal falava que o pôr do sol daqui é diferente, mais bonito, e é verdade, né? Acho que é o cenário, é a cor, a vista dos empreendimentos da Patriani aqui são bem legais, né? São livres, a gente fala muito de que a gente chama de vizinhança definida, porque às vezes a gente lança um prédio e tem um terreno do lado e a gente não sabe o que vai ser nesse terreno. A gente não sabe se vai ser um prédio pequeno, médio, grande, pode ser um bar, pode ser uma discoteca, pode ser um residencial, um corporativo. Então, quando a gente não tem vizinhos ou se eles já são definidos, isso é uma segurança a mais para o cliente, né? É uma segurança a mais para o futuro morador, porque ele já sabe o que vai ter lá na vista dele. E vista para apartamento conta muito, né? Tanto que a gente tem o nosso simulador de vista lá nos estandes, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco. Mas Jundiaí é uma cidade muito tecnológica, perto de São Paulo, tá 25, 30 quilômetros da Marginal, e eu senti muito que, eu não sei se foi uma virada de chave ou não, mas principalmente depois da pandemia, muita gente, conhecidos, clientes nossos, começaram a procurar apartamento em São José e em Jundiaí. Então isso chamou a nossa atenção e a hora que aquele terreno apareceu pra gente, a gente não teve dúvidas, a gente começou a negociação. Vimos a vista, fomos numa tarde ainda, inclusive, dar uma olhadinha na vista. A localização, perto do meio de uma das principais avenidas da cidade. Entre duas das grandes, né? Entre duas das grandes, tem shopping perto, comércio perto, padaria boa perto, avenidas importantes perto. E para nós, imóvel é localização, localização, localização e daí vem a planta. Que a gente não acredita muito em localização, que o nosso cliente não acredite. Que o morador não vá se sentir literalmente em casa naquele bairro. Então, nós iniciamos as vendas lá, convido a todos vocês para conhecer o nosso stand, mas foi um pouquinho dessa tecnologia de Jundiaí, a cidade já é mais feita, mas pelo menos a localização onde nós estamos ali, a gente sente que aquela localização é muito querida pelos clientes que estão entrando no plantão. Então foi um pouquinho disso, e a gente conseguiu, claro, naquele stand colocar os valores da Patriani, né? Tecnologia nos apartamentos, tecnologia nos condomínios. Nós temos 2 terrenos lá, aquele terreno é dividido em 2 empreendimentos, né? O Mistral e o Epic. Arredondando, tem 17 mil metros no Mistral e 6, 7 mil metros no Epic. Então, são 2 condomínios independentes entre si, mas que juntos eles formam um quarteirão bacana, porque um vai ser o vizinho do outro. Então, aquilo que é de vizinhança definida, né? Os moradores já sabem que o vizinho dele também vai ser um padrão legal, um prédio bem acabado, apartamentos legais. Sim. E é isso que você falou, né, da vizinhança bem definida. Ali é um bairro onde
não vai ter nada ao entorno que possa vir atrapalhar a vista de quem optar por morar ali. E tem, acho que as 3 primeiras coisas que um morador quer no bairro, um possível morador de um empreendimento é supermercado, padaria e farmácia. E você tem boas opções ali ao entorno. E já falando, né, do simulador de vista que você comentou, eu estive no plantão e fiquei assim impressionado com a tecnologia e realmente como você consegue literalmente se imaginar nas varandas do seu prédio, seja ele qual andar for, você consegue ter a dimensão exata de como vai ser a sua vista ali. Se quiser até comentar, achei muito legal. É verdade. O que a gente fala, né? A gente brinca lá dentro da Patriani. O que apartamento ganha de casa? Vista. É uma delas, né? É um ponto forte. Então, a gente tem... E por isso a gente fez um esforço. São apartamentos com 2 varandas, pessoal. Quem não conhece, ventilação cruzada com dupla vista todos os apartamentos. Nós temos apartamentos lá de 130 metros, 160 no Mistral, e no outro condomínio, o Epic, 207 metros. E são apartamentos com 2 varandas, né? Então a gente brinca de varanda do churrasco e a varanda do vinho. Então, porque quando o sol da tarde está de um lado, que horas você começa o churrasco? Começa depois do meio-dia, né? Então aí, nessa hora, o sol já está na outra varanda. Então aí o churrasqueiro fica com calor só por causa da churrasqueira, não por causa do sol. Mas a vista no stand que nós fizemos para colocar, aquilo é um simulador de vista que nós subimos um drone no meio do stand para mostrar para o cliente, desde o primeiro andar, a vista que ele vai ter, né, no futuro. Sim. E é legal porque a gente mostra, o cliente muitas vezes ele escolhe o apartamento, ele adora a planta, mas ele fica na dúvida por 2 coisas. A vaga dele, que ele fica com receio se a vaga vai ser boa ou não, e a vista. Quanto Sim. mais alto, pô, legal ou não. Tem cliente que também quer, não, Bruno, eu não ligo, pode ser um andar médio ou pode ser um andar mais baixo. E a ideia sempre foi rechear o stand de experiências, né? Que eu falo, nós já somos Androids, né? Nós já estamos com o celular aqui no bolso. Então a ideia é captar esse cliente pelo celular, pelo notebook, fazer uma captação cada vez mais digital, que eu acredito que seja o futuro do mercado. Mas o nosso stand ser cada vez mais interativo. E aí no stand interativo a gente tem, entre outras coisas, além dos decorados, ter também um test drive de vaga para o cliente colocar o carro dele, ver se cabe, ver se não cabe. Ter o test drive da vista, e aí nessa sala a gente coloca o simulador e mostra para o cliente a vista. Eu quero falar contigo sobre essa questão da ventilação cruzada, mas eu vou deixar isso para o segundo bloco. A gente vai fazer um intervalinho e volta daqui a pouco com mais Bruno Patriani aqui no SFX EnergyCast e principalmente falando a respeito dessa questão da tecnologia embarcada no empreendimento. Pensando em investir em um novo negócio? A energia solar fotovoltaica é o setor que mais cresce no Brasil e no mundo. Isso porque, além de renovável e não gerar danos ao meio ambiente, a energia solar ainda pode economizar até 95% na conta de luz. E a SFX Solar, há mais de 20 anos no mercado, oferece a você a oportunidade de ter o seu próprio negócio com um baixo investimento e alto retorno. Nossa experiência de negócio e estrutura permitem que os franqueados entrem fortes e capacitados no mercado, se preocupando apenas com o setor comercial. Disponibilizamos um treinamento comercial para você e sua equipe, além de todo o apoio de marketing, como site, cartões de visita, folders e muito mais. Tudo pensado no sucesso da sua franquia. Querendo empreender no setor que dobra de tamanho a cada ano? A SFX Solar é a escolha certa. Venha empreender com a gente. Seja um franqueado você também. SFX EnergyCast, hoje falando com o Bruno Patriani, e ele estava contando aqui no nosso intervalinho a respeito da tecnologia que esses empreendimentos da Patriani têm, né? Por exemplo, quando você fala de ventilação cruzada, explica melhor isso pra gente. É uma marca da Patriani, na sala, a gente ter 2 varandas. A gente fala, cliente, vem dar uma olhadinha na nossa sala, que iluminada que ela é, que ventilada que ela é.
Então isso também ajuda, inclusive, na temperatura, porque circula mais vento e entra mais iluminação natural do sol, né? Então quando a gente fala tecnologia, não é necessariamente um robô ou um software ou algum equipamento grande lá no condomínio, mas é também a inteligência da planta. Por exemplo, as nossas plantas elas não têm pontos escuros, que geralmente é ocasionada por um corredor um pouco maior, né? Então a gente gosta de plantas sempre bem quadradas, ali 100% iluminadas por ventilação natural. E aí fora disso, a gente tem na sala, a gente tem as duas varandas, uma varanda do vinho e a varanda do churrasco, que é uma das marcas da Patriani. A varanda do vinho, ela foi feita, desenhada para integrar com o espaço da sala. Sim. Então, no nosso apartamento de 207 metros lá, por exemplo, eu contei, são 32 lugares sentados. Dá para fazer uma festa lá no apartamento e não fica apertado, porque a sala é ampla, bem quadrada, bem legal. E do outro lado da sala, aí a gente deixa ela com carinha de varanda mesmo, para mostrar para o cliente que tem a parte interna da planta e a parte externa da planta, porque tem aquele casal que, Bruno, eu não quero a fumaça do churrasco invadindo o meu apartamento. Então a gente mostra onde pode ser colocada uma porta, onde a porta pode ficar para separar uma fumaça do churrasco para dentro, apesar da gente ter um sistema duplo de ventilação, né, de captação dessa fumaça. Mas todos os ambientes iluminados, integrados. E isso economiza energia, né? Economiza. Porque você economiza não só na iluminação, né, Gustavo, mas também na questão na questão da climatização. Então você tem uma dupla economia de energia, nesse conceito de ambiente aberto, né, integrando ali os ambientes, né, sala, área de churrasqueira, cozinha, e aonde você tem essas duas varandas, então você tem iluminação entrando dos dois lados do apartamento, então você utiliza menos iluminação natural, e como tem essa ventilação cruzada, porque são dos dois lados que acontece, né, essa passagem do vento por dentro, literalmente, do apartamento, você economiza com climatização também, então acaba acontecendo uma economia natural de energia. E fora o pé direito, que também é bem legal, do apartamento, que também ajuda nessa iluminação e nessa ventilação, né? Então muitas vezes o cliente chega pra gente e pergunta: Bruno, eu quero apartamento do nascer do sol ou do pôr do sol. Aqui a gente tem os dois. Os dois, né? Então o sol nasce de um lado e se põe na outra varanda. Inclusive, o pôr do sol assim, foi o que mais obrigou a gente, de fato, a colocar as duas varandas. Essa questão do pé direito que você está falando, ele é maior, é isso? Ele não é pé direito duplo, mas ele é um pé direito que a gente deu uma caprichada. E relacionado à energia ainda, o que mais esses prédios têm? Ele tem captação solar? O que ele tem? A Patriani, Guinaldo, ela abdica, em todos os prédios dela, do metro quadrado mais rentável para a gente, que é a cobertura. Então a gente não faz cobertura nos prédios, porque no último andar, no teto do prédio, no último andar, a gente coloca a fazenda solar. E a fazenda solar, ela gera energia para o condomínio todo. Então, se o condomínio como o Mistral, por exemplo, gastasse 8, 9 mil reais de energia elétrica, a gente estima, e o fabricante que nos dá esse número, que a fazenda solar vai ajudar o condomínio a economizar de 50% a 60% da energia elétrica que ele usa. Então vai gastar de 9 para 4.500, 5 mil reais. Isso ao longo dos 12 meses, ao longo de 10 anos, é uma baita economia, né? E condomínio a gente compara muito com carro. Você vai comprar um carro, primeira coisa, quanto custa o carro? Tua pergunta para a concessionária. A depois segunda quanto que ele consome, e quanto que ele consome. No apartamento é a mesma coisa. Sim. Quanto é o metro quadrado e quanto que é o condomínio. Porque você precisa, é uma conta vitalícia que você precisa Com saber certeza. quanto que custa para você manter aquele bem, né? Então a gente se preocupa muito com o valor de condomínio e aí a gente consegue esse número legal através de onde? Sustentabilidade aliada à tecnologia. Então, fora a fazenda solar, a gente tem os elevadores regenerativos, que também atingem de 50% a 60% de economia da energia que eles consomem, né? Fora isso, captação de água de chuva para lavar a jardinagem, lavar a calçada, regar a jardinagem. Fora isso, o prédio todo é LED, queima menos manutenção, né? O LED consome menos. Então, tudo isso para entregar para o condomínio um valor smart, que a gente chama. Porque não adianta entregar um prédio desse e o valor de condomínio ser 3 mil, 4 mil reais. Aí não é legal, não é isso que a gente quer para a marca. Você falava até da área de lazer, né? É isso que eu acho legal. E eu estive no plantão de vendas e uma coisa que eu achei bem interessante lá, que aliando toda essa tecnologia que o Bruno falou, que ela traz, né, além de um conceito sustentável, né, se traduz em realmente economia. O que me chamou a atenção e eu vi, achei bem interessante, é um painel lá
no plantão de vendas iluminado como se fosse o boleto do condomínio. Então, descrito ali linha a linha a estimativa de custo com portaria, com limpeza, com energia elétrica e tal, os gastos finais dividido por apartamento e a estimativa do valor do boleto do condomínio. Então é legal porque quando você traz toda essa tecnologia embarcada no empreendimento, você consegue prever os gastos que o condomínio terá depois de instalado, né? Quando você não tem tanta tecnologia, esses gastos oscilam muito, então você não consegue ter uma exatidão no custo mensal do condomínio, que nem o Bruno falou, quando eu vou comprar um empreendimento, quanto custa, mas principalmente qual é o custo da manutenção vitalícia desse equipamento. E comparando com casa, quem mora em casa, que acaba sendo um concorrente nosso, inclusive, né? A gente costuma falar o seguinte, é que no condomínio a diferença é que chega um boleto. Mas na tua casa, você um mês tem que limpar o telhado, no outro mês é o jardim, no outro mês é a piscina, na outra semana são diversas contas, né? Que seria mais fácil só pagar, né? São diversos boletos. E aí alguém boletos faz ao para longo do você. mês. E a diferença que a gente fala de prédio, inclusive, chega esse boleto, só que você não precisa se preocupar com nada. Não precisa procurar a mão de obra, que é cada vez mais difícil, né? E cada vez mais rara hoje em dia, e cada vez mais cara hoje em dia. No condomínio, não. Você paga um boleto lá, e você vai ter sempre o seu telhado limpo, sua piscina limpa, o jardim bem feito. Você vai viajar para Orlando, ficar 15 dias lá, passou a chave em casa, muito menos preocupação, não vou falar que é zero, mas muito menos preocupação, né? Então são alguns pontos fortes que, comparados com os custos de uma casa, a gente precisa lembrar o cliente que tem alguns custos, né? Não, de fato, né? Eu recentemente teve aí uma tempestade um pouquinho mais forte aqui na cidade. Eu olhando no grupo de WhatsApp do condomínio, só gente no dia seguinte pedindo limpeza de calha, manutenção, né? No apartamento não tem isso, principalmente se é um prédio de boa qualidade, bem construído, como é a proposta da Patriani, né? Porque quando a gente mora em comunidade, no prédio todo, aí sempre tem um zelador, né? Um manutencista que se preocupa com isso. Então isso é qualidade de vida. E eu costumava falar que a matéria-prima do nosso negócio é o terreno, né? Essa é uma matéria-prima agora. Agora outra matéria-prima é mão de obra. Isso daqui 5 anos, a gente não vai achar mais mão de obra para cuidar da tua casa, casa por casa. Você precisa ter alguma mudança nisso. E aí o prédio sai um pouquinho na frente do que casa. Né? Mas eu acho que esse é um ponto, sabe por quê? Hoje muitas empresas estão trazendo a inteligência artificial para substituir a mão de obra humana, não porque quer substituir o ser humano, mas porque não tem, né? E é disso que a gente vai falar um pouquinho também no terceiro bloco. Tudo bem, Bruno? Tudo bem. Então vamos fazer mais um intervalinho e daqui a pouco a gente volta com o Bruno Patriani aqui no SFX Energy Cast. SFX Energy Cast, hoje falando com o Bruno Patriani, falando a respeito do mercado imobiliário, mas acima de tudo a respeito dessa questão tecnológica e os diferenciais que ele traz para o mercado e que promete ser o futuro, né, Bruno? Porque quando a gente está falando também a respeito de mais tecnologia, como você disse no bloco anterior, a gente está falando sobre menos dependência de mão de obra humana, é isso mesmo? É verdade, Agnaldo. É o futuro do prédio e o slogan da Patriani é movidos pelo futuro, né? Então o meu papel lá, o papel do Walter, o papel de boa parte do time é não ser engenheiro. Eu tenho um time de engenheiros lá altamente capaz, mas o nosso papel é sentar do lado da mesa e imaginar como que o cliente vai morar daqui 15, 30 anos, né? O que ele procura? Por exemplo, uma coisa que mudou são o tamanho das vagas. A gente vende hoje vagas para cabine dupla, em algumas metragens, em outras metragens, mesmo que não seja cabine dupla, carros maiores. Porque o carro que é paixão do brasileiro, né, o carro mais vendido hoje é o SUV. O SUV ele é um pouco mais largo. Sim. Então como é que eu vou fazer uma vaga de 20 anos atrás? Vou cumprir a legislação no mínimo e... Só que não estaciona, né? Você não estaciona, e se estaciona fica batendo a porta no vizinho ou o vizinho na tua. Então a gente faz vagas um pouco mais largas, e algumas até para cabine dupla. E eu acho isso sensacional. Inclusive a gente oferece no stand
o test drive das vagas. O cliente, o futuro morador, o nosso cliente pode ir com o carro dele e ver se cabe. A gente até desenha alguns lá no adesivo para ele ver o comprimento e ver a largura. Isso eu acho que é sensacional, né? Porque além de ser uma paixão do brasileiro, aqui em Jundiaí a gente vê muito cliente chegando no carro grande. E na verdade o condomínio não foi pensado para carro grande, né? Então a gente tem que levantar a bandeirinha e falar, olha, nós pensamos. Aqui o subsolo foi pensado para isso. Não só o tamanho da vaga, mas também a altura e as ruas, né? Outro diferencial que eu achei bem interessante, e eu particularmente não conhecia, é a casa de campo. Que aí você acaba unindo, né, dentro da área de lazer, como se eu tivesse uma chácara para passar o final de semana, onde eu quero fazer um almoço de aniversário no domingo, dentro do próprio empreendimento. É verdade, Gustavão. Além da área de lazer bacana que a gente concebeu para os 2 prédios, com piscina coberta, piscina descoberta, piscina infantil, quadra de tênis, né? Eu joguei tênis muito tempo, adoro jogar tênis. A gente tem também, e o salão de festas normal, a gente tem também o que a gente chama de casas de campo. Então nós temos 2 casas de campo, num condomínio e no Mistral 3 casas de campo, que eu chamo de salão de festas 2.0, que é onde o morador consegue chamar os amigos dele de fora do prédio, que moram em outro lugar, primo, amigo, sogra, sogro, mãe, pai, eles vêm, e nessa casa de campo tem um espaço, além do espaço interno, né, que é um salão de festas bem decorado, inclusive com a parte gourmet, né, um forno, micro-ondas, geladeira, cooktop, tem a parte externa também. E na parte externa, o morador consegue oferecer uma piscina, também climatizada, iluminada, a área toda iluminada, e consegue fazer um aniversário, um evento, consegue assistir no domingo o meu Corinthians perdendo lá. Então é um espaço que... Você não tá pior que eu, meu irmão. Não vou falar nada disso aí. Então é um espaço que o morador ele paga pela locação desse ambiente, que é um ambiente bem sofisticado, bacana. Só que ele também economiza, por exemplo, ele não precisa mais alugar um buffet para fazer uma festa de aniversário infantil, não precisa fechar um restaurante, claro que também pode, mas lá também, na casa de campo, a gente consegue receber 30 pessoas ali facilmente, com a diferença que tem uma piscina na área externa. Dá para passar o dia, né? Dá para passar o dia. E eu achei muito legal também, conversando com você, dos prêmios que você falou que a Patriani recebeu, principalmente esse ano, 2 prêmios importantes aí, se você quiser falar mais um pouco, achei bem legal. 25 está sendo bem legal pra gente nesse aspecto, Gustavo. Nós entramos pela primeira vez pro Top 10 imobiliário, que é um prêmio importantíssimo, né, para o setor, que premia e ranqueia as 10 maiores construtoras, incorporadoras, com sede na região São Paulo e região metropolitana. E nós fomos lá, estivemos em 10º com empresas de 60 anos, 70, 80 anos, então para a gente foi um marco super importante. Isso nível Brasil, né? Isso é nível Brasil, né? Com sede em São Paulo, nível Brasil. E entramos também pelo 2º ano consecutivo para o ranking Valor 1000, que é um ranking do jornal Valor, que ele ranqueia as 1000 maiores empresas de todos os setores. Alimentação, têxtil, sim, construtora, e nós entramos na posição de 741 pelo 2º ano consecutivo, então foi uma chancela bacana também. É muito bacana. Eu acho que agora só falta você dar uma informação. Onde está esse empreendimento aqui na nossa cidade? Procurem no Waze, pessoal, para ficar bem fácil, Mistral Jundiaí Patriani ou Epic Jundiaí Patriani. Mas a gente vai fazer aqui a coisa do bom jundiaiense, que quer dizer assim, é logo ali, né? Fica entre a União de Ferroviários e a Ozanam. Isso mesmo, na direção ali do Jardim Botânico. Inclusive, uma das vistas é o Jardim Botânico. Né? Colado ali no Jardim Botânico, né? Nós temos pelo menos 4 ou 5 torres olhando direto para o Jardim Botânico. De frente com o Sesc. Em frente ao Açaí, de frente com o Sesc. Então, padarias excelentes ao lado. Então, pessoal, se vocês quiserem conhecer, Mistral Jundiaí Patriani, pelo Waze, também atendimento no local, e é isso. E fala do SFX na hora que estiver lá, com o pessoal da Patriani, tá? Mas, Bruno, muito obrigado por ter vindo ao SFX EnergyCast.
E espero que você volte, que você venha outras vezes aqui falar mais a respeito disso, porque tem tudo a ver com nossa bandeira, que é uma bandeira da sustentabilidade, a bandeira do novo, daquilo que realmente pode tornar a empresa mais amiga mesmo do meio ambiente. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite, Aguinaldo, Gustavo, pessoal do time. Foi um prazer falar um pouquinho da Patriani, um pouquinho do empreendimento. E havendo convite, eu volto com certeza. E vocês também estão convidados a conhecer os nossos decorados. Com certeza iremos. Parabéns pela trajetória da empresa. Obrigado mais uma vez por aceitar nosso convite. Obrigado, gente. Show de bola. E o SFX EnergyCast vai ficando por aqui, mas volta na próxima semana. E enquanto isso, você também nos acompanha, tanto pelo YouTube do Canal 25, quanto também pelas reprises diárias aqui na TV. Que o SFX veio com esse objetivo mesmo, né? De trazer as novidades, né, Gustavo? Exato. Então, toda quinta-feira, às 10 horas da noite, um programa novo para você. E eu te aguardo aí.